Bom, vamos lá. Vamos tentar gravar aqui agora com o celular, porque deu um probleminha aí com o arquivo que eu tinha gravado inicialmente, então eu vou regravar aqui esse início. E aí vai ter uma diferença de vídeo, tá? Já adiantando para quem está assistindo, porque vai ter algumas partes de gravação diferentes aí. Então vamos lá. Listinha de exercícios aqui que eu trabalhei com as minhas turmas do Instituto Federal 248 e a turma especial sobre ácidos, né? Então, com o auxílio, primeiro exercício aqui, né? Com o auxílio de uma tabela de ânions, que tem aqui esta tabela de ânions que a gente vai usar, inclusive as minhas turmas, esta vai ser a tabela da nossa avaliação na quinta-feira que vem, né? Então, com o auxílio de uma tabela de ânions, escreva as fórmulas dos seguintes ácidos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro, ácido permangânico. Então, como que eu vou, a partir da tabela de ânions, escrever a fórmula? Então, primeiro, eu tenho que, permangânico, eu tenho que olhar para cá, ico termina em ato. Então, eu troco permangânico, vira permanganato. E aí eu vou pesquisar o permanganato. Nessas tabelas aqui, nessa tabela de ânions, eu tenho os monovalentes, uma carga, bi, tri e tetravalentes. E o permanganato, ele tá, para facilitar, tá em ordem alfabética, né? Todas as tabelas. E o permanganato tá aqui, ó. A fórmula do permanganato é o MnO4-. Então, como que eu faço para criar a fórmula de um ácido a partir da fórmula do íon, né, do ânion que esse ácido gera? É eu olhar a carga dele e adicionar a quantidade de hidrogênios igual a essa carga aqui. Então, como é HMnO4 com uma carga negativa, como que fica a fórmula do ácido permangânico? É o HMnO4. Por quê? Porque o permanganato é o MnO4 com uma carga negativa. Então, o ácido permangânico vai ser o MnO4 com um hidrogênio aqui à esquerda. Então, eu sempre coloco o hidrogênio antes, né? Então, é simples assim. Olha o ácido fosforoso agora. Então, o fosforoso aqui tem um detalhe. Se eu trocar só o final, como está na tabelinha, fosforoso, trocando o ito só o final, ficaria fosforito. Fosforoso, fosforito. Só que você não vai achar fosforito nessas tabelas de ânions, tá? E porque tem algumas letras que às vezes elas têm que ser retiradas ou adicionadas para você conseguir fazer a correlação do nome do ácido com o nome do ânion. Então, fosforito não tem, mas tem fosfito. Então, o fosfito, HPO3 com duas cargas negativas, é o ânion do ácido fosforoso. Então, esse fosfito, HPO3 com duas cargas negativas, é que eu vou usar. E aí, como que eu vou fazer a fórmula do ácido? Eu acrescento hidrogênios. Quantos? Igual a carga, 2. Só que aqui tem um detalhe, já tem 1. Então, eu vou ter que fazer 2 hidrogênios, mais um que já tem 3. Então, a fórmula do ácido fosforoso vai ser H3PO3, perdão. H3PO3. Por que ela vai ser H3PO3? Porque aqui já tinha um H, eu tenho que adicionar 2, então vai ficar H3PO3. Ácido oxálico. Oxálico, ico troca por ato. Eu vou procurar oxalato. E aí, onde que eu vou encontrar o oxalato? Aqui eu encontro o oxalato. É o C2O4 com duas cargas negativas. Então, ó, vou só desenhar aqui o C2. Na hora que eu coloco a mão, o celular foca diferente, né? Mas acho que vai dar. C2O4. Tem duas cargas negativas o oxalato, né? Que tá aqui, ó. Então, eu escrevi só o C2O4 sem as cargas negativas. O que eu faço agora? Coloco antes do C2O4 H2.
E aí eu faço a fórmula do ácido. Então eu escrevo a fórmula do ânion sem a carga e acrescento a quantidade de hidrogênios equivalente à carga. Um menos, um hidrogênio. 2 menos, 2 hidrogênios. 3 menos, 3 hidrogênios. Né? E faço isso para todos. Ácido sulfuroso, outro que você, se trocar apenas o final, ficaria sulfurito. Você não vai achar sulfurito, você vai achar sulfito, que está bem aqui assim, ó, sulfito. Não é sulfurito. Então, o sulfito é o SO3 com 2 cargas negativas. Tá? Então, escreve o SO3, não escreve as cargas negativas, né? E no lugar das 2 cargas negativas, você coloca 2 hidrogênios antes aqui, dessa forma, H2. Pronto, está feita a fórmula do ácido a partir da tabela de ânions, né? Agora, ácido arsênico. Arsênico, ico troca por ato. Arsenato. Só que você não vai achar arsenato. Você vai achar o mais próximo disso, o arseniato. Então, arseniato, ASO4 com 3 cargas negativas, tá? Então, como eu falei, às vezes você tira umas letrinhas, como no caso do sulfurito, não tem, então é sulfito, eu tiro 2 letras. Nesse caso aqui, arsenato não tem, tem arseniato, então aqui acrescenta-se uma letra, tá? Então, se você pegar o nome mais próximo que tiver dessa troca do final, uma pura troca lá das 3 últimas letras, né? E pegar o nome mais próximo, você vai acertar. Então, arseniato, arsenato não tem arseniato. ASO4, 3 menos. Então, ASO4. Então, você escreve aqui, ó, ASO4. São 3 cargas negativas, tem aqui, ó, 3 menos, né? 3 menos. Então, eu tenho que colocar quantos Hs aqui? Eu tenho que colocar 3 Hs. H3ASO4, né? E a F aqui, ácido ortossilícico, Então, ortossilícico, troco o final ico por ato, ortossilicato. Aí procuro o ortossilicato na tabelinha aqui. Então, nessa tabela, ó, como ela é ordem alfabética, então você pode vir aqui, ó, O, P, P, T, não tem O. Parará, O, oxalato. Aí aqui, ortofosfato, não é. Aí vem aqui, ortossilicato. Então, viu como que é rápido procurar aqui? Ordem alfabética, né? Então, ortossilicato é o SiO4 com 4 cargas negativas. Então, eu coloco aqui, ó, SiO4. Se são 4 cargas negativas, o que eu faço? Eu coloco H4, né? Então, essas são as fórmulas aí, né? Aqui é um 3, né? H3PO3. Essas são as fórmulas aí do exercício 1, beleza? Então, agora vou fazer a continuação da parte que não gravou do exercício 2, beleza? Então, daqui a pouco eu mudo aí. Bom, agora aqui o segundo exercício, apenas com auxílio da regra de nomenclatura que acabamos de estudar. Não consulte a tabela de radicais negativos apresentada no final do livro. Esse aqui era um texto, né, de um livro, é uma questão de um livro. Então, essa tabela de radicais nada mais é do que a tabela de ânions, tá? E dê nome aos seguintes ácidos. Só que aí entra, né? Qual é essa regra de nomenclatura que acabamos de estudar? Então, aqui, esta regra em questão é a regra do NOx, né? E os hidrácidos ali que não passa pela regra do NOx. Então, vamos primeiro fazer esse hidrácido. Letra A aqui, HBr. Hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Então, como é que eu dou o nome para um hidrácido? Eu escrevo a palavra ácido. Aí, o nome do elemento que está junto com H, nesse caso aqui é o bromo. E no final eu acrescento hídrico. Se eu simplesmente acrescentar, ficaria ácido bromohídrico. Só que a gente dá uma ajustada e tira o O. Então esse aqui é o ácido bromídrico. Então não fica bromohídrico, fica bromídrico, né? Uma parte do nome do elemento terminando em hídrico quando é um
hidrácido, quando não tem oxigênio, tá? Aqui eu não vou, como vai ser as palavras, os nomes aqui, eu não vou escrever nessa folha, não. Eu vou escrevendo só nessa minha colinha aqui. A letra B, agora que entra, né? Como é que é essa forma de nomenclatura que a gente viu, né? Utilizando o NOx. NOx do elemento central, no caso aqui arsênio, iodo, né? Antimônio. Então, eu vou dar um nome descobrindo o NOx dessa substância central, desse elemento central. Como é que eu faço isso? Então, eu vou fazer aqui, ó, H3ASO4. Escrevi a fórmula ali. Agora, deixa eu pegar uma lapiseira vermelha aqui pra gente poder fazer um negocinho. Agora eu vou brincar de jogo da velha aqui, ó. Eu vou fazer, né, uma hashtag aqui, um sustenido, um jogo da velha. Para descobrir o NOx desse cara aqui. Preciso fazer isso? Não. Estou fazendo aqui para mostrar uma opção, tá? Sempre que eu for achar o NOx de um elemento aqui do oxiácido, eu posso, né, fazer um passo a passo, fazendo um jogo da velha. Aqui embaixo, sempre eu vou ter essa sequência, ó, mais 1, X e menos 2, sempre. Sempre o H vai ser mais 1 nos ácidos, o do meio vai ser X, que é o que eu quero saber, e o oxigênio vai ser menos 2, né? Então, depois disso aqui, eu multiplico 3 vezes 1, então é esse vezes esse. Então, é o de cima vezes o de baixo, tá? Isso em todos eles, aqui inclusive. Então, 3 vezes mais 1 dá mais 3, certo? Só tem um aqui, AS, então 1 vezes X, X. E 4 vezes menos 2, menos 8. Então, eu chego aqui, né, e encontro o total de cargas, né, de NOx referente ao H, deu mais 3. O total de NOx referente aos oxigênios deu menos 8. Então, aqui a pergunta é, quanto que tem que valer X? Qual é o NOx de X para a soma disso aqui dar zero? Porque como não tem carga, significa que todos os números de oxidação aqui estão se anulando. Eu tenho a mesma quantidade de número de oxidação positivo e número de oxidação negativo. Porque se sobrar algum, vai ter uma carga ali, né? Apareceria uma carga positiva ou negativa. Então, como não tem carga, é porque a soma desses NOx tem que estar zero. Então, aqui, eu poderia, né, fazer mais 3, mais x, mais menos 8 igual a zero, montar uma equação de primeiro grau, mas acho desnecessário. Basta que você faça o seguinte, ó, quanto que dá? Menos 8 mais 3. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Quanto que tem que valer o x, então, para isso aqui zerar? O x tem que valer mais 5, porque 3 mais 5 dá mais 8, com menos 8 dá zero. Então, esse mais 5 aqui, eu vou associar, né, quando der este resultado, né, der mais 5 ou mais 6, vai ser o nome, vai ser assim, ó, ácido, uma parte do nome do elemento terminando em ico, né? Ácido, parte do nome do elemento terminando em ico. Então aqui é arsênio. Então esse aqui vai ser o ácido arsenioico, fica estranho. Então vai ficar ácido arsênico, né? Ácido arsênico, que é o que estava aqui, né, na outra questão que a gente acabou de fazer. Aqui. Ácido arsênico, né? Exatamente esse. Então, essa forma de NOx, né, eu posso fazer desse jeito. Vou fazer o outro aqui agora, né? A letra C, que é o H3ASO3, né? H3ASO3. Aqui vou ainda fazer da mesma forma aqui, nesse aqui, e nos outros eu vou fazer de uma forma mais simplificada. Então fiz o jogo da velha, sempre mais 1, x e menos 2, sempre, padrão. Aí 3 vezes mais 1, mais 3, 1 vezes x, x, 3 vezes menos 2, menos 6, né? Quanto que tem que valer x para isso aqui dar zero, né? O x aqui vai ter que ser mais 3, porque 3 mais 3 dá mais 6, com menos 6 dá zero, né? Então, menos 6 com mais 3, menos 3. X tem que ser
mais 3 para dar 0. Se, então, o resultado do meu x der mais 3 ou mais 4, então o nome vai ser dado assim, ó, vai ser ácido, parte do nome do elemento terminando em oso, tá? Sempre que esse resultado der mais 3 ou mais 4, ácido, parte do nome do elemento formador terminando em oso. Então esse aqui vai ser o ácido arsenoso, fica estranho, né? Então vai ser o ácido arsenoso e não arsenioso. Então tira o iô, nem vai ser arsenioso, vai ser arsenoso, tá? Então ácido arsenoso. Agora vamos fazer aqui essa D. Apesar que eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer a D, a E e a... Vou colocar aqui, fazer meio que junto aqui, ó, a D, a E, a F e a G, tá? Aqui então eu vou fazer numa sequência a D, a E, a F e a G. Vou fazer todas elas meio juntas aqui, deixa eu só colocar na tela, né? D, F, G. A D é o H, I, O. A E é o H, I, O2. A F, o H, I, O3. E a G é o H, I, O4. Então, aqui tem um detalhe, né? A gente tem aqui, ó, observa, HI, o começo é igual, O, O2, O3 e O4. Então, você tem aqui uma sequência de átomos, de ácidos, com o mesmo elemento formador, que é o iodo, diferindo na quantidade de oxigênios, né? Então, aqui, ó, se a gente fizer aqui o NOx, né, para o iodo, a gente vai ver, ó, por parte dos hidrogênios, mais 1, só tem um hidrogênio, por parte dos oxigênios, menos 2, porque só tem um oxigênio. Este iodo tem que ser mais 1, porque tem que dar 0 essa conta, né? Aqui só tem um hidrogênio, vai dar mais 1 no caso dos hidrogênios. Tem 2 oxigênios, cada um vale menos 2, então aqui no total vai dar menos 4. Quanto que tem que valer o iodo para dar 0? Mais 3, né? Aqui é a mesma coisa, mais 1, só que aqui eu tenho 3, 3 vezes menos 2 dá menos 6, então o total para o oxigênio vai dar menos 6, o iodo tem que ser mais 5, né, para poder dar 0. E aqui também só tem um hidrogênio mais 1, só que agora tem 4 oxigênios, 4 vezes menos 2 dá menos 8, então quanto tem que ser o iodo para isso zerar? Mais 7. Então aqui, ó, a gente tem a seguinte situação, né? Ó, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. E aí, como que a gente vai dar nome para esses ácidos, né, diferentes aí? Então, cada um desses valores aqui, né, eu vou associar, junto com outros que eu vou colocar, ao seguinte, ó, para dar nome para esse aqui, para todos eles, né? Parte mais fácil. Todos eles vai começar com ácido, né? Então, aí vai ter o nome do elemento, né? Em algum momento vai aparecer aqui nesse espaço o nome do elemento, nesse caso vai ser iodo ou uma parte, né? Iode. E aí é que entra, ó, esse resultado mais 1, se o elemento que tiver aqui for mais 1 ou mais 2, se esse resultado do NOx der mais 1 ou mais 2, esse elemento, esse ácido vai ser um ácido hipo, nome do elemento, terminando em oso, hipooso. Se esse resultado do NOx do elemento do meio, do elemento formador, for mais 3 ou mais 4, não vai ter nada antes entre o ácido e o elemento e vai terminar em oso. E se for mais 5 ou mais 6,
o resultado, mais 5 ou mais 6 o elemento formador, vai terminar em ico. Se for mais 7 e apenas mais 7, o resultado do NOx, eu vou começar com per, ter o nome do elemento e terminar com ico. E tudo isso junto. Hipo, alguma coisa, uso, tudo junto, tá? Aqui também não tem espaço, tá? Eu grudo tudo. Então aqui, ó, usando esses espaços que eu deixei, né? Como que eu vou dar um nome, então, para esse ácido de iodo, oxiácido de iodo, que tem o NOx mais 1 e o iodo? É o ácido hipoiodoso. Então, só completa aqui, ácido hipoiodoso. Coloco tudo junto isso aqui, né? Então, esse hipoiodoso ficaria sem espaço nenhum, tá? Quando é mais 3 ou mais 4, nesse caso mais 3, é simplesmente iodoso. Então, tudo junto aqui, iodoso. Se for mais 5 ou mais 6, iodico, iodicó, não. Aí aqui é iódico, vai entrar um acentinho ali para ficar mais adequado na língua portuguesa. E aqui esse que eu costumo brincar é o marido da tabela periódica. Ele é o ácido periódico, ou ácido periódico. Você colocaria tudo junto aqui, não tem esse espaço, tá? Então seria ácido hipoiodoso, iodoso, ácido iódico e ácido periódico, tá? Então, isso acontece aí para os ácidos da família 17, né? A família dos halogênios tem essa característica. Agora, para fechar o exercício 2, eu tenho aqui o H, que é o H3SbO4, e tenho o I, que é o H4SB2O7, né? Se eu fizer um NOx, né, para esses aqui, ó, eu vou ver, são 3 hidrogênios, cada um é mais 1, no total aqui vai dar mais 3. 4 oxigênios, cada um vale menos 2, no total aqui vai dar menos 8, né? Quanto que tem que ser o antimônio, Sb antimônio, para isso aqui dar 0? O antimônio tem que ser mais 5, né? Então, mais 3 mais 5 dá mais 8, menos 8 dá 0. E vamos fazer o de baixo aqui já. São 4 hidrogênios, 4 vezes 1, 4. Então, dá mais 4. 7 oxigênios, 7 vezes menos 2, menos 14, né? Então, aqui agora eu tenho ó, 4 menos 14. Quanto que tem que ter aqui para dar 0? Tem que ser mais 10. Aí alguém pode falar assim, professor, mas não tem mais 10 aqui na sua, né, regrinha. E realmente não tem mais 10, mas não é mais 10 aqui. Esse valor é mais 10, só que é mais 10 para 2 antimônios. Então, esse valor de mais 10 não é para 1, é para 2. Então, eu tenho que fazer 10 dividido por 2. Cada antimônio tem o NOx mais 5. Deu 10 aqui, porque são 2, né? 2 vezes 5, 10. Então, observa aqui o seguinte, ó, esses dois têm mais 5, né? E mais 5 seria aqui, ó, mais 5, NOx do elemento central, termina em ico. Seria, então, antimônio-ico ficaria antimônico, né? Então, os dois seriam ácido antimônico. Não pode, são duas fórmulas diferentes. Então, quando isso acontece, quando você se depara com dois ácidos diferentes, com o elemento formador com o mesmo número de oxidação, provavelmente você se deparou com a situação dos ácidos orto, meta e piro, tá? Então, o ácido orto seria um ácido base, um ácido padrão. O ácido meta seria o orto menos água. E os ácidos piros seria 2 vezes o orto menos água. Opa, saiu aqui. Então, tem uma forma de eu, a partir desse aqui, chegar nas fórmulas desse e desse, né? Não vamos entrar em detalhes aqui nessa agora, mas a diferença desses dois vai ser essa, tá? Um deles, que vai ser o primeiro aqui, ele é o ácido antimônico.
E o de baixo vai ser o ácido piroantimônico. E vamos mostrar por que ele é o piroantimônico. O ácido piro é eu pegar um ácido orto, que eu não coloquei, é o ortoantimônico. É que o orto é opcional, né? A gente pode não colocar, e eu costumo não colocar o orto. Então, o ácido ortoantimônico é um ácido que pode se transformar em meta, se ele sofre uma desidratação intramolecular dentro da própria molécula, ou ele pode se transformar num ácido piro, quando ele tem duas unidades dele que se unem por uma reação de desidratação ali, né? Ele junta duas moléculas perdendo água. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar H3SbO4, que é aquele ácido ortoantimônico, e eu vou somar com outro H3SbO4. Eu vou colocar os dois, né? Eu vou somar os dois aqui, ó, como se fosse uma soma mesmo, ó. 3 mais 3 hidrogênios, H6, Sb mais Sb, Sb2, O4 mais O4, O8. Somei aqui, ó, somei esses valores, certo? H6Sb2O. Então, o que é um ácido piro? Eu junto 2 orto e tiro água. Então, eu vou retirar agora aqui H2O, que é a água. Então, H6 menos H2 vai dar H4. Sb2, tira 0, Sb2. O8, tira 1, O7. Observe que esta fórmula aqui é exatamente... Opa, quebrou. Igual a essa fórmula aqui. Então, aqui eu tenho um ácido piro e aqui eu tenho um ácido orto, tá? Então, depois dá uma pesquisadinha aí, ácidos orto, piro e meta, beleza? Então, com isso, finaliza aí este exercício 2. Bom, agora aqui o exercício 3, até assim, eu falo devagar, às vezes enrolo bastante. Esses dias alguém comentou num dos vídeos que eu tinha postado, coloca lá, coloca 1,5 que fica melhor, né? Velocidade. Então, quem quiser depois aí colocar velocidade de 1,5, velocidade 2, a voz vai ficar um pouquinho mais estranha do que já é, mas tá valendo, tá? Depois aí cada um com o seu cada um aí na hora de assistir. Exercício 3 aqui então. Ó. A tabela abaixo apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos, né? O nome do ácido e as aplicações. Então, ácido muriático. Aplicado na limpeza doméstica de peças metálicas, na decapagem, né? Quando eu vou ter que tirar a parte mais externa ali dos óxidos que estão, né, na parte metálica ou da ferrugem ali, né? Aí eu coloco esse ácido para dar uma limpada, para poder de repente pintar depois. Ácido fosfórico usado como acidulante em refrigerantes, balas e goma de mascar. Ácido sulfúrico é um desidratante, usado também na solução de bateria. Ácido nítrico na indústria de explosivos e corantes. Então a tabelinha aí trouxe algumas aplicações desses ácidos. E aí ele coloca, né, a fórmula dos ácidos da tabela são respectivamente. Então o único nome aqui que não está dentro das regras que a gente estuda é o ácido muriático, tá? Então aqui é interessante você ter em mente que esse ácido aí, ele é um nome, deixa eu tentar ajustar o foco aqui. Eu não sei se está muito bom. Opa, aí. Esse ácido muriático é um outro nome para o ácido clorídrico. Tá? Então, ácido muriático é o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, hídrico não tem oxigênio, né? Então, aqui, ó, a primeira, né? Então, ácido vai começar com H a fórmula. Os ácidos diarrênios começam com H a fórmula. Então, se é o ácido clorídrico, hídrico não tem oxigênio. Eu tenho HCl, né? Sem oxigênio na letra A. Esse letra B já não pode ser, porque já é HClO. Já vamos cortar ele aqui, ó. HCl, beleza, clorídrico, né? HClO2 não e HClO não. Tem oxigênio, não é hídrico, né? Então, aqui eu já corto. 3 opções eu já posso jogar na moedinha. Então, agora aqui, ó, se você observar, na próxima a gente já consegue ver qual que é o ácido fosfórico e qual que é o ácido fosforoso.
tá? E aí aqui a dica que eu dou é a seguinte: se você chegar numa situação dessa, ó, observa aqui, ó, é H3PO, aqui é a mesma coisa, ó, H3PO. Qual que é a diferença dos dois ácidos? Observa que a diferença desses dois ácidos é no número de oxigênios. Um tem 4 e o outro tem 3, né? Um tem 4 e o outro tem 3. Então, o que acontece aqui? Vou resgatar aqui o exercício anterior, ó, naquilo que eu fui colocando aqui. Se eu tiver, ó, os NOx mais 1 ou mais 2, vai ser hiposo. Se eu tiver mais 3 ou mais 4, vai ser oso. Se eu tiver mais 5 ou mais 6, vai ser ico. Se eu tiver mais 7, vai ser perico. Beleza? Só que observe o seguinte, ó, olha o número de oxigênios aqui. 1 oxigênio, 2 oxigênios, 3 oxigênios, 4 oxigênios, né? Então, perceba que aqui o menor número de oxigênios é hipooso e o maior número de oxigênios é perico. Então, ico significa mais, né? Oso vai significar menos. Ico maior, oso menor. Então, se eu tenho o ácido fosfórico aqui, eu posso desconfiar que entre o 4 e o 3, eu vou ter um deles sendo o fosfórico e o outro sendo o fosforoso, né? Mas aí alguém poderia perguntar, professor, mas e se fosse o ácido perfosfórico e o ácido fosfórico? Então você poderia ter essa dúvida. Aí o que você faz para tirar essa dúvida? Você pega um deles aqui, ó, né? Então vamos pegar o H3PO4. Pega o H3PO4 e calcula o NOx desse fósforo. Então, se eu tenho 3 Hs, né, eu vou fazer aqui do ladinho, ó, H3PO4. Em relação ao hidrogênio, eu tenho mais 3 de NOx, porque cada hidrogênio é mais 1 e tem 3. O oxigênio é menos 2, então vezes 4 dá menos 8. Quanto que tem que valer o fósforo para isso aqui dar 0? O fósforo aqui nesse ácido é mais 5, né? Então, se ele é mais 5, vou voltar aqui, se ele é mais 5, ele é um ácido ico, né? Se ele é mais 5, ele é um ácido ico. Então, esse é o ácido fosfórico, né? Então, portanto, a gente já tem a resposta certa aí na letra A. Se eu fizesse a conta aqui para esse aqui ia dar mais 3. Mais 3 é oso, né? O fósforo nesse ácido aqui tem um número de oxidação mais 3. Então aqui, ó, se você observa que o restante das alternativas era igual. Então, o que eu teria que saber aqui para resolver essa questão numa avaliação? Primeiro, que o ácido muriático é o ácido clorídrico, né? E saber aqui que ele não tem oxigênio, então só poderia ser A ou C. Eu ia observar que as duas fórmulas finais eram as mesmas, então bastava eu descobrir aqui qual desses era o ácido fosfórico. Talvez o caminho mais fácil seja você fazer o NOx, ver que esse aqui é mais 5, né? Mais 5 é o ácido ico, então por isso a letra A, beleza? Mas essa é uma forma de pensar, existem outras, né? Se quisesse fazer todas elas aí, né? Se tiver uma tabelinha de ânion, você poderia ir lá e fazer também. Agora vamos para o quarto exercício, né? Então, nesse quarto exercício aqui, ó, ele pega uma parte que é uma classificação dos ácidos, né? Os ácidos, né? HClO4, H2MnO4, H3PO3, H4SB2O7, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, podem ser classificados em. Então, a gente está falando de classificação de ácidos, tá? Então, a classificação de ácidos, ela pode ser de algumas formas, né? Eu vou trazer aqui 3 formas de classificação, 3 características de classificação, que aqui pega uma delas, que é o número de hidrogênios ionizáveis. Então, como eu já falei, os ácidos que, em relação ao oxigênio, que não tem oxigênio, são os hidrácidos, que é o caso aqui do HCl, e os oxiácidos quando tem oxigênio. Então, hidrácidos sem oxigênio, oxiácido com oxigênio.
Pode ser também, que é o que o exercício 4 pega, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, quantos H mais o ácido consegue liberar? Então, ele pode ser monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. Monoácido libera 1 H+, diácido libera 2, triácido libera 3 e, consequentemente, tetrácido libera 4. Quanto à força, os ácidos podem ser considerados fortes se esse alfa, que é o grau de ionização, for maior ou igual a 50%. Né? Tenho como calcular esse grau de ionização. Ele é a quantidade de moléculas de ácido que ionizou, né, que liberou H+, dividido pela quantidade de moléculas que eu coloquei lá dentro, né, da minha solução, da minha água, né, no caso dos ácidos diarrênicos. Então, fortes, o alfa é acima de 50, maior ou igual a 50. Moderados, o alfa está entre 5 e 50. Aqui não é menor ou igual, acabei de ver, isso aqui é só menor, tá? Coloquei o sinal errado aqui, só menor. Maior, o alfa é maior que 5, menor que 50. Ou fracos, né, se o grau de ionização for menor ou igual a 5%, tá? Então, essa é a informação que a gente vai usar na questão 6. Então, aqui, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Na maioria das vezes, né, que você olhar para uma fórmula e olhar o número de H's, 95% das vezes você vai acertar se você vai falar que ele tem 1 hidrogênio ionizável, que ele teria 2 hidrogênios ionizáveis, que ele teria 3 hidrogênios ionizáveis e que esse aqui teria 4 hidrogênios ionizáveis. Só que nessa questão você ia errar, porque aqui a gente tem uma exceção, e a exceção, uma das duas importantes que você precisa conhecer, tá? Ácidos de fósforo, né? P de problema, tá, gente? Porque eles têm exceção nos hidrogênios ionizáveis, e lá quando você vai dar o nome, né? Fosforito, fosfito, fosforato, fosfato, tem 2 letrinhas lá que para usar uma tabela de ânions você também tem que dar uma adaptada. Então, este aqui, ó, é um monoácido, beleza, ele só libera 1 hidrogênio. Esse aqui é um diácido, libera 2 hidrogênios. E esse aqui é um tetrácido, libera 4 hidrogênios. Só que o H3PO3, ele é um diácido. Se eu fizer a ionização dele aqui, ó, ele vai liberar 2H+, e vai liberar o ânion fosfito, né? Então, essa equação de ionização, ele libera só 2H+, tá? Isso porque um dos hidrogênios, que é esse aqui, ele está ligado diretamente ao fósforo, né? E aí ele não é ionizável, tá? Então, nesse caso aqui, é a pegadinha, esse aqui ele é um diácido, tá? Embora tenha 3 hidrogênios, um não é ionizável. Então, a minha alternativa aqui é aquela que fala monoácido, diácido, diácido e tetrácido. Tá? Então, aqui tinha uma exceção. Qual é a outra que é interessante você conhecer? Outra exceção importante, também do fósforo, que é o H3PO2, ácido hipofosforoso, né? Ácido hipofosforoso. O ácido hipofosforoso, no qual o fósforo tem um NOx mais 1, ele libera apenas 1 hidrogênio ionizável e esse íon aqui, ó, H2PO2 com uma carga negativa apenas, tá? Que é o hipofosfito. Então, essas duas exceções são as mais relevantes aí para você conhecer no nível médio, tá? E esse exercício, então, pegava justamente essa exceção. Na maioria das vezes, onde pedir hidrogênio ionizável, pedir para fazer a equação de ionização, que é isso aqui, se você separar os hidrogênios, né, do restante, né, você vai ter uma grande chance de acertar. Mas, na exceção, você vai errar, né, quando aparecer a exceção. Então, é importante conhecer principalmente essas duas aqui. Beleza? Então, vamos para o exercício 5 agora. Agora aqui o exercício 5, escreva as equações de ionização dos seguintes ácidos. Então, vamos lá, ácido bromídrico, né? Então, ácido bromídrico é o bromo sem oxigênio. Então, é simplesmente o HBr. Então, ácidos diarrênicos vão começar com H, BR. A gente já fez ali, era A do exercício 2, né? Então, o que é equação de ionização? É eu pegar
a fórmula do ácido, colocar ela em água, e eu posso representar isso em cima da seta, tá? E vou separar, né? Como eu falei, pela regra, né? Separa o H do resto. Então, para ser ácido, ele vai liberar H+, mais o resto. O resto, nesse caso aqui, é o Br-, que é o brometo, né? Então, basicamente, isso aqui que você teria uma equação de ionização, tá? Poderia colocar aqui, né? Tanto esse aqui como, por exemplo, se eu estivesse borbulhando, né, o brometo de hidrogênio, que é o nome do gás, né, que quando borbulhado em água vira o ácido bromídrico, eu poderia colocar aqui gasoso, ou poderia colocar mesmo, né, depois dele estar ali em água, aquoso, vai liberar H+ aquoso e Br- aquoso. Eu estou abordando aqui, né, a teoria de Arrhenius, né, com vocês nas aulas. Principalmente, falamos lá de Bronsted-Lowry e falamos de Lewis também. Então, este H+ aqui, em água, efetivamente ele não vai ficar como H+, ele se liga à água fazendo uma coisa chamada de íon hidrônio. Mas a gente não vai falar nisso nesse momento, tá? Do íon hidrônio. Então, eu vou fazer todas elas aqui, né? Como eu fiz aqui no exercício 4 também, todas elas colocando como H+, embora não seja exatamente isso que aconteça, não é exatamente o H+, que vai ficar livre lá, livre, leve e solto na água, né? Ele se une à molécula de água. Mas a gente não vai abordar isso agora. O próximo, então, ácido nitroso, né? Então, se a gente for na tabela de ânions, né? Nitroso, oso troca por ito, né? Então, oso troca por ito, vamos resgatar aqui, ó. Oso troca por ito. Eu vou buscar o nitrito, ó. Nitrito tá aqui, nitrito é o NO2 com uma carga negativa. Se é o NO2 com uma carga negativa, eu preciso colocar apenas um hidrogênio, então HNO2, né? Então, como é que eu faço a equação de ionização? Represento que ele vai estar em contato com a água, vai liberar o hidrogênio dele e vai liberar o nitrito, NO2, com uma carga negativa, né? Da mesma forma, posso colocar aqui, por exemplo, aquoso, aquoso e aquoso, né? Espero que dê para enxergar esse vermelho aí depois, no vídeo. E o ácido sulfuroso, né? Você pode, né, procurar sulfurito na tabela periódica, na tabela de ânions, que você não vai achar, mas você vai achar o sulfito, como a gente já falou, né? Sulfito é SO3 com duas cargas negativas, então o ácido sulfuroso, como a gente já fez no exercício, né, que está inclusive aqui do lado, né? Ó, ácido sulfuroso, opa, deixa eu, ó, aqui ó, ácido sulfuroso, H2SO3. Então H2SO3. Aí aqui é o seguinte, ó, eu não escrevi, né, no exercício que eu peguei, eu não me preocupei em pedir a equação de ionização total, porque quando eu tenho aqui 2 ou mais hidrogênios ionizáveis, esses hidrogênios vão saindo por partes, né? Filosofia Jack. Então, não vou representar, vou representar aqui só o final, a equação de ionização total, mas eu poderia representar as parciais, né? Então, a ionização aqui acontece em 2 etapas. Vou ignorar essas etapas e vou fazer apenas a equação global aqui. Então, esse é um diácido, vai liberar 2H+, e vai liberar depois lá no final o SO3 com 2 cargas negativas. Da mesma forma, posso colocar aqui que ele estava aquoso, aquoso e aquoso os íons também, tá? Então, a equação de ionização é isso. Então, como eu falei, por regra, o que eu venho aqui, ó? Eu corto nesse ponto aqui, ó, em todos eles, tá? Regra geral. Você só vai errar quando cair uma exceção, tá? Que é o caso aqui, vou voltar aqui, ó, no exercício 4. Se eu cortasse aqui, ó, e fizesse, né, o 3, eu ia errar, porque é uma exceção. Por isso que é importante você conhecer essas duas. Mas, de modo geral, eu corto aqui, ó, o que tiver aqui vai ser o número de hidrogênios ionizáveis. Só vou errar isso quando tiver a exceção, que são poucas, né? Então, linha geral, eu separo o H do resto,
né? H+, o resto com carga negativa. Se eu separei 2+, aqui é importante, ó, esse 2 aqui, ele vai nessa posição. Eu não vou colocar H2 aqui mais e nem vou colocar H2+ ou mais 2. O número de hidrogênios sempre vai aqui, ó, multiplicando o H. São 2 hidrogênios, cada um positivo, 2 cátions hidrogênio, beleza? Então, vamos aí para o próximo. Agora aqui, exercício 6, e aí eu vou pegar aqui e colocar novamente, né, aqui, ó, aquela classificaçãozinha dos ácidos, tá? Então, quanto à força, né, os ácidos fortes são aquele com o alfa, que é o grau de ionização, maior ou igual a 50. Os ácidos moderados são de 5 a 50, lembrando que aqui, ó, não é maior ou igual, não é menor ou igual, é menor. E os fracos, né, de 5% para baixo, né, menor ou igual a 5%. Então, se eu fosse classificar aqui, ó, esse aqui, 8, tá nessa faixa. Então, isso aqui seria um ácido moderado. 92 é acima de 50, então isso aqui é um ácido forte. 0,08 menor que 5%, então isso aqui é um ácido fraco, né? 61% também é um ácido forte, porque está acima de 50. E 27% é um ácido moderado, né? Vou colocar mod aqui para não escrever tudo. Então eu tenho aqui, ó, né, 2 ácidos moderados, 2 ácidos fortes e um ácido fraco. Então, com base nessa tabela de grau de ionização, eu tenho que responder essa pergunta. Podemos concluir que o ácido mais forte... Então, quando está falando aqui o ácido mais forte, não está falando quais são os ácidos fortes, mas tá qual é o mais forte. Então, tenho 2 fortes aqui, este e este. Qual vai ser o mais forte? O que tem 61% de grau de ionização ou o que tem 92%? Então, esse grau de ionização, quanto maior for, mais forte vai ser o ácido. Então, nesse caso, 92% é maior que 61%, né? E 92% é maior que 61% em qualquer caso, né? Mas aqui, então, o HCl, por ter 92%, né, vai ser a nossa resposta correta, letra B. O ácido mais forte é o HCl, porque ele tem um percentual maior do que o outro ácido forte que está aqui, que é o ácido sulfúrico, né? Então, é assim que a gente analisa essas tabelas de grau de ionização aí. Depende, obviamente, do que for perguntado. Mas a lógica é eu ter esses números na cabeça, tá? 5 e 50. Então, a divisão é, né? Aqui vem no 5% tem algo, no 50% tem algo, né? Então, eu tenho aqui os ácidos fracos, no meio, entre 5 e 50, eu tenho os moderados e aqui eu tenho os fortes. Então, não é difícil eu lembrar disso, porque é 5 e 50. As linhas divisórias são 5 e 50. Até 5, de 5 a 50 e acima de 50. Então, é bem fácil de lembrar isso aí. Vamos para o próximo, então. E o próximo é o 7, né? Então, vamos lá. O que diz aí o exercício 7? Considere os ácidos oxigenados abaixo. Então, HNO2, HClO3, H2SO3 e H3PO4. Seus nomes são respectivamente. Então, vamos lá. Vamos colocar cada um deles aqui. HNO2, HClO3, H2SO3. É a terceira vez que aparece o H2SO3 no exercício, nesta folha. E o H3PO4 também já apareceu várias. Então, eu vou fazer aqui, ó, com base agora, não mais naquela forma de achar o NOx. Esse aqui eu vou fazer o inverso. Agora eu vou o inverso do exercício 1, onde eu tinha um nome e achava um nome de um ânion, tinha o nome do ácido, achava o nome do ânion e ia na tabela. Qual é uma outra forma de eu dar um nome para ácidos, tá? Então eu vou usar nesse exercício 7 esta forma. Então eu vou raciocinar o seguinte, ó. Por regra, né? O que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui, ó, nesse ponto, como se eu fosse fazer ionização,
né? O que eu vou promover é a ionização. Então, se aqui tem um hidrogênio, aqui fica mais um e desse lado fica menos um. Cortei aqui, ó, no hidrogênio. Esse lado fica mais um e esse lado fica menos um. Agora aqui é H2, ó. Então, por regra, eu vou cortar aqui. Esse lado, cada um deles, né? Mais um. Então, como tem 2 mais 2, desse lado vai ter que ficar menos 2, né? Eu vou colocar aqui, né? Que ficou mais 2. Não que o hidrogênio é mais 2, tá, gente? É que são 2 hidrogênios, né? Esse lado vai ficar com mais 2 porque são 2 hidrogênios. Esse lado vai ficar menos 2. E por regra, né? Se eu não cruzar com uma exceção, que não é o caso aqui, esse lado aqui tem 3 hidrogênios. Esse lado vai ficar mais 3. Então, esse lado vai ter que ficar menos 3. Então, uma forma de eu dar nome para os ácidos é olhar os ânions que eles vão gerar. Então, o NO2-1 é um ânion monovalente. Eu vou lá na tabela dos ânions monovalentes e procuro se eu tenho o NO2-1 aqui, ó. NO2-1. Olha ele aqui, NO2-1. O NO2-1 é o nitrito. Então, se eu pegar o NO2-1, ele é um nitrito. E o nitrito, se eu trocar ito por oso, que é o que diz aqui na minha tabelinha, ó, ito troca por oso. Então, se eu pegar um nitrito e trocar por oso, eu vou ter o ácido ó, igualzinho aqui, oso. Então, ácido nitroso. Eu vou lá na tabela, encontro o ânion, troco o final do ânion pelo final do ácido. Vamos buscar o ClO3 na tabela? Então, o ClO3, se eu buscar, ele está aqui, ó, né? ClO3 com uma carga negativa. O ClO3 é o clorato. Então, se eu tiver aqui, ó, o ClO3 com uma carga negativa, eu tenho o clorato. Trocando o final ato por ico, eu vou ter o ácido clórico. Então, não é clorico, é clórico, ácido clórico. Da mesma forma, se eu buscar o SO3 com duas cargas negativas, eu vou encontrar nessa tabela ele exatamente aqui, ó. SO3 com duas cargas negativas é o sulfito. E aqui o sulfito SO3 com duas cargas negativas, chamado sulfito, não vai gerar o ácido, né? Ito troca por ico, né? Não vai gerar o ácido ito troca por oso, né? Ito troca por oso. Então não vai gerar o ácido sulfoso. Aqui entra aquela jogadinha de algumas letrinhas. Então, esse é o ácido sulfuroso, né? Então, aparece um UR aqui. Então, ito troca por oso, mas nesse caso não vai ser sulfoso, vai ser sulfuroso. E se eu for lá na tabela, pegar o PO4 com 3 cargas negativas, né? Gosto dessa tabela aqui, que ela já facilita que os trivalentes estão aqui, ó. Então, se eu pegar o PO4 com 3 negativos, olha o nomezinho que essa tabela dá, ó, ortofosfato, né? Então, o ortofosfato significa que ele é um ácido que pode gerar os ácidos meta e piro. Então, o orto, ele é optativo. Eu, particularmente, não gosto de usar orto. Então, eu chamo o PO4 3- simplesmente de fosfato, mas eu poderia colocar ortofosfato. Vou colocar esse orto aqui em vermelho. Então ele é o ortofosfato e aí vai ser uma opção sua de usar ou não. Então esse aqui vai ser o ácido fosfato troca por ico. Então não vai ser o ácido fosfico. Então é o fósforo. Então vai ser fosfórico, né? Ácido fosfórico ou ortofosfórico, tá? Então você usa o orto se você quiser, tá? Então, como dar nome para ácidos a partir das fórmulas deles usando uma tabela de ânions, né? É isso que eu fiz aqui. Olha, né, para o ânion que vai ser gerado e a princípio, né, regra geral, tira todos os hidrogênios como se eles fossem ionizáveis, procura na tabela de ânions, tá? E se você não encontrar, tá? É porque é uma exceção, tá? Vamos pegar o caso aqui, vamos fazer aqui aproveitando.
Vamos pegar esta exceção aqui, ó, o H3PO3. Se eu pegar e seguir a regra aqui, ó, mais 3 e menos 3, PO3 menos 3. Eu vou tentar encontrar isso aqui na tabela, tá? Se eu tentar encontrar o PO3 menos 3 na tabela, então menos 3 tá aqui, né? Tabelinha de 3. Ó, o único P que tem aqui é o PO4 com 3 menos, não tem nenhuma outra. Então, poderia ser que sua tabela tá defasada, né? Com pouca coisa, né? Ou que seja uma exceção. Então, chuta na exceção. Vai que é uma exceção. Então, vamos ver se eu encontro um PO3. Não encontrei com menos 3. Se ele for uma exceção, que não tiver um desses hidrogênios sendo ionizáveis, então ele vai ser PO3 com duas cargas negativas. E aí eu venho aqui na bivalente, então, ó, C, CR, CR, SN, SN, HPO3. Opa, olha ele aqui. PO3 com duas cargas negativas. Então, não vou encontrar PO3 com 3 cargas negativas. Eu vou encontrar HPO3 com duas cargas negativas, né? Então, eu tento achar aqui, mas eu não vou encontrar. Se eu não encontrar, é porque eu estou numa exceção, provavelmente. Ou com uma tabela muito ruim, né? Uma tabela de ânions muito ruim, ou, mais provavelmente, vou estar frente a uma exceção. Aí, o que eu faço? Eu vou deixando hidrogênios. Então, ao invés de eu tirar 3, eu tiro 2, né? Então, eu tiro 2 hidrogênios aqui, ó, 2H+, e deixo um H aqui, procuro lá na tabela. Se eu não encontrar, significa que pode ser que tenha menos hidrogênios ionizáveis, e aí eu vou para a tabela anterior, tá? Essa é uma forma de fazer aí. Portanto, aqui, né, os nomes são quais? Ácido nitroso, então letra A ou letra D. Ácido clórico já matou aqui na segunda, né? Clórico, perclórico. E sulfuroso, sulfúrico, né? Fosfórico, fosforoso. Então nessa aqui ainda estava, né? Não tinha nenhum, além do primeiro, né? Batendo, né? Todos os outros aqui, ó, eram diferenciais, né? Então o nitroso aqui era o que estava igual nessas duas letras aqui. Então, portanto, a letra A, né? Nitroso, clórico, sulfuroso e fosfórico era a resposta correta. Então, aí fizemos agora o nome não mais pelo NOx, e sim pela tabela de ânions. Tranquilo? Por fim, não menos importante, o exercício 8, que tem aqui o seguinte enunciado, né? O ácido que é classificado como oxiácido, ou seja, tem oxigênio, diácido, ou seja, tem 2 hidrogênios ionizáveis, e é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes, então vamos lá, oxiácido, este não é oxiácido, então não tem oxigênio, já saca ele fora. Este é oxiácido, beleza, este não é oxiácido, então já saca ele fora. Esse é oxiácido, esse é oxiácido, né? Aí vem diácido. Aqui eu tenho H4, aqui eu tenho H2 e aqui eu tenho H. Então esse H aqui você já saca ele fora porque não vai ser diácido, porque só tem um H. Então você ficaria entre esses dois, né? Qual deles vai ser diácido? Porque o terceiro, né, item aqui, formado por átomos de 3 elementos, os dois são hidrogênio, fósforo e oxigênio, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, aqui eu não tenho nenhuma exceção. Esse aqui é um tetrácido, libera 4 hidrogênios, e esse aqui é um diácido. Então, pela, sei lá, 5ª vez nessa lista, aparece o ácido sulfuroso aqui num dos exercícios, né? Então, o ácido sulfuroso H2SO3 é um diácido. Esse é o ácido pirofosfórico, né, que é um tetrácido. Aqui é o ácido sulfídrico, né, sem oxigênio, sulfídrico, termina em hídrico. Ácido cianídrico, né, usado aí em épocas de guerra como gás das câmaras de gás, no passado, né? E esse aqui é o ácido nítrico, HNO3, né? E com isso a gente fecha essa correção dessa lista. E eu vou tentar colocar aí no ar amanhã, se der. E vamos aguardar vocês aí na quinta-feira na nossa avaliação, tá? Para quem é meu aluno e está assistindo,
Para quem não for e ver esse vídeo, faça bom proveito. Se alguém identificar algum equívoco, algum erro aí, porque às vezes eu falo alguma coisa e não percebo, me avisa aí que eu vou fazer nos comentários aí na descrição do vídeo, tá? E se o erro for muito feio, eu tiro do ar, beleza? Para não ficar algo tão feio e errado para vocês. Mas eu acho que foi tudo tranquilo aqui, não tem nada muito diferente não, beleza? Valeu, obrigado por assistir. Quem for meu aluno, estuda, que a prova é quinta.